Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que eu montaria uma carteira de 2 milhões de reais hoje, né? Onde é que eu investiria, quais passos eu seguiria para montar essa carteira e será que dá para viver de renda com esse valor? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Se você estiver se perguntando quem é esse cara para me dizer isso, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos, planejador financeiro CFP, cofundador do Clube do Valor, uma empresa de gestão e consultoria de investimentos que hoje cuida de mais de 2 bilhões de reais dos nossos clientes, seguindo esses mesmos 4 passos que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então presta muita atenção, porque o primeiro passo ele é bem diferente do comum. Ele é a análise do investidor, não dos investimentos, do investidor. Por que isso é tão importante, tá? Porque na média, um investidor, um cara que vê o dinheiro sobrando e quer saber como tomar boas decisões, ele entra no Google e procura qual o melhor investimento hoje. Aqui no clube a gente tem acesso a ferramentas que mostram, né, o quanto as pessoas procuram ou não por um determinado termo. Qual o melhor investimento hoje tem 6.600 pesquisas. E se você jogar isso no Google, você vai ver que as principais respostas aqui no orgânico falam sobre ativos, né? Aqui, ó. Quais são os principais investimentos de renda fixa, o Tesouro Direto, CDBs, debêntures, etc. Os 5 melhores investimentos hoje para investir com a queda da taxa de juros. Ou ainda, ativos de renda fixa e renda variável. E por aí vai. E isso aqui não é uma crítica a quem escreveu esses artigos, mas é uma crítica a como o mercado funciona. Um mercado que fala muito de ativos, de quais ações, de quais títulos do Tesouro Direto e pouco em estratégia. E eu sei que o mercado funciona assim, porque eu estou inserido nele e basicamente ele é um reflexo da intenção das pessoas que estão procurando conhecimento. Se eu fizesse um vídeo chamado Revelado quanto rende a minha estratégia de investimentos, ele teria muito menos views. Eu tô falando isso porque eu já fiz um vídeo assim e teve poucas views. As pessoas não querem saber tanto de estratégia, elas querem saber mais de produtos. E mesmo que você pense, Ramiro, mas basta eu contratar um profissional que vai me mostrar quais são os melhores produtos, eu te digo que você precisa ter um conhecimento de estratégia. Até porque a maioria dos profissionais hoje que ajudam os investidores, eles são remunerados por comissões. E eles recebem comissões maiores em alguns produtos do que em outros. Por exemplo, se alguém já te indicou investir num COI, um certificado de operação estruturada, você pode ter certeza que esse cara embolsou uma bela comissão por conta disso. Uns 2% por baixo, tá? Daí pra cima. Mesmo vale se alguém já te indicou investir num CRI, num CRA ou numa debenture. Agora eu te pergunto, alguém já te indicou investir num ETF? Provavelmente não, porque os ETFs eles têm taxas extremamente baixas. Então mesmo que você conte com um profissional, você precisa entender de estratégia. E mesmo que o profissional que te ajude cobre uma taxa que seja independente de quais produtos você investe, você precisa também entender a estratégia para entender o que esse cara está fazendo com a tua carteira. Esse é o caso aqui do clube e dos nossos clientes. A gente cobra uma taxa única, mas a gente quer que os nossos clientes tenham educação financeira para entender o que está acontecendo com o patrimônio dele. Bom, dito isso, não existe o melhor investimento, existe a melhor carteira feita para ti, considerando os teus objetivos financeiros, a tua tolerância ao risco ou onde você quer chegar. E aí são 3 coisas que são essenciais você entender nesse primeiro passo. A primeira, quais riscos você aguenta correr? Ó, o Valentim tá aqui correndo risco agora de quebrar a casa inteira caminhando em cima da mesa. Eu aguento correr esse risco e eu sei que o prejuízo não vai ser tão grande. Para muitos investidores correm riscos que eles nem sabem que estão correndo. Então a primeira coisa é olhar para o risco, olhar para baixo, não para retorno. A segunda coisa é perguntar quais são os teus objetivos, né? Para qual prazo? Você quer viver de renda, quer gerar renda passiva lá na frente? Se sim, em qual prazo? Se o objetivo é realmente viver de renda ou é complementar a sua renda ativa? Qual é a renda passiva que você gostaria de ter lá na frente? Enfim, tem um terceiro ponto aqui que é importante ver, que é qual a sua experiência como investidor. Por quê? Porque quanto maior for a tua experiência, mais coisas você já viu e mais você se conhece, você entende sobre quais riscos você poderia, estaria disposto a correr. Isso aqui é muito importante porque as pessoas na média elas preferem pensar em retorno. E elas gostam de investir em bolsa de valores quando a bolsa está subindo, elas gostam de investir em renda fixa quando a renda fixa está pagando mais, só que elas ignoram o risco. E olha só que coisa interessante, tá? Na média, quem está aqui assistindo esse vídeo sabe que bolsa de valores é um bom investimento no longo prazo. Imagina que você foi lá e investiu os seus 2 milhões de reais na bolsa, porque você sabe que a bolsa é boa no longo prazo. Só que as bolsas começam a cair. Começam a desabar no mundo todo. Só no Brasil, aqui nessa época, aliás, essa história aconteceu mesmo, a bolsa chegou a cair 40%. Pouco tempo depois, a taxa Selic estava lá em 49%, ou seja, ao mesmo tempo que você estava perdendo dinheiro na bolsa, você olhava para o lado e via a renda fixa rendendo bastante. E essa crise ali que a gente estava vivendo era chamada de o evento mais dramático da história recente brasileira, e do ponto máximo ao mínimo a bolsa caiu 65%. Então, se você tivesse 2 milhões, passaria a ter cerca de 700 mil só. Eu te pergunto, você manteria os seus investimentos? E a resposta depende do seu perfil. Se você tivesse entendido antes que é um investidor extremamente arrojado, que gosta de correr risco,
você provavelmente teria mantido. Agora, se você não fosse um investidor tão arrojado assim, esse sofrimento de ver o seu patrimônio ser dilapidado em meio a uma crise te faria vender a bolsa na baixa e você demoraria muito tempo para recuperar esse dinheiro. Sendo que quem manteve esse investimento, em menos de 1 ano e meio, viu a bolsa alcançar um novo topo histórico. E de lá para cá, toda essa crise teria feito que você multiplicasse muito seu patrimônio. É por isso que o primeiro passo é fazer análise de investidor. O que nos leva para o segundo passo. O segundo passo é definir a sua alocação correta. E eu chamo de correta porque ela vai depender do seu perfil de investidor. Com o seu perfil do investidor, riscos e objetivos mapeados, você vai desenhar uma carteira de investimentos que te faça correr a quantidade de risco que você aguente correr e que seja necessária para você conquistar os seus objetivos. O que é definir uma alocação? Tá, isso aqui é você desenhar uma alocação de ativos. É o nome dado a uma estratégia sistemática, pouco conhecida, pouco falada sobre no Brasil, mas que comprovadamente é o que explica 90% da variação de uma carteira de investimentos. Enquanto muitos ficam procurando qual é a ação no momento, qual o melhor ativo, é a sua alocação, como você divide a sua carteira em diferentes classes de ativos, que explica o quanto você vai ter de sucesso como investidor. Isso está provado nesse estudo aqui do professor Ibbotson, professor de Yale, provou aí que a alocação de ativos explica 93% do retorno de uma carteira de investimento. De novo, aqui a lógica não é pensar em quais ações ter, se é tesouro direto ou CDB, é pensar em quanto você vai investir em ações brasileiras, em ações norte-americanas, em fundos imobiliários, em renda fixa e aí por diante. E isso é depender do seu perfil. Então, por exemplo, um cara que não esteja disposto a correr tantos riscos, mas queira ter um potencial de retorno legal no longo prazo, ele poderia investir dessa forma, né? Com o que a gente chama de modelo equilibrado, 30% de peso em renda variável, dividido entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, e 70% de peso em renda fixa. Ou se o perfil comportar um pouco mais de risco, você poderia investir no que a gente tem aqui como modelo sofisticado, 60% de peso em renda variável e 40% de peso em renda fixa. Ou se você for um cara muito tolerante ao risco, que quer realmente maximizar o potencial de retorno da sua carteira, você poderia investir 100% em renda variável. E o que eu acho mais interessante dessa estratégia, dessa forma de pensar sobre investimentos, é que não importa quanto dinheiro você tenha hoje, se você tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 100 mil reais, não importa como você investe hoje, o que te fez tomar as decisões de investimentos até aqui, o fato é que você tem uma alocação de ativos. Tanto é que esse é o primeiro slide que a gente mostra para seguidores aqui do YouTube. Eles estão numa sessão individualizada de análise e diagnóstico de carteira. Sim, de tempos em tempos a gente abre vagas de forma gratuita para sessões de análise e diagnóstico de carteira. São sessões entre você e um especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim, que basicamente começa te mostrando como é que está a tua carteira, né? Como é que está a divisão dela. E aqui já dá para a gente observar vários erros que são cometidos e vários pontos de melhoria na forma com que você investe. Como exemplo desse investidor aqui, né? O cara que investia um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários e nada em ações norte-americanas. Era uma alocação de ativos até bastante duvidosa, com 50% de peso em outros, né, que são produtos com taxas muito altas. O ponto é, tá? Se você já tem uma carteira hoje e não tem ideia de como é que ela está alocada, ninguém nunca te falou sobre alocação de ativos, ninguém nunca te mostrou um gráfico de pizza mostrando como ela está composta, então você precisa solicitar uma sessão de análise e diagnóstico de carteira. É claro que nem todo mundo que solicitar vai conseguir, porque aqui a gente tem milhões de inscritos no canal e alguns profissionais treinados por mim que estão aptos a conduzir esse tipo de reunião. Mas vou deixar um link aqui na descrição, primeiro link na descrição e link aqui em cima, para você preencher um rápido formulário para solicitar que alguém aqui do Clube do Valor te ligue e te ofereça uma vaga na agenda de um especialista de forma gratuita para ele conduzir essa sessão, para te mostrar como é que tu está investindo, o que dá para melhorar, o que está legal. Está sendo super transparente aqui. Essa é a primeira etapa do nosso serviço de Wealth. E é uma amostra grátis que de tempos em tempos a gente oferece aqui para a nossa audiência no YouTube, para vocês entenderem como é que a gente pode te ajudar a investir melhor. Bom, o terceiro passo aí sim é você definir as estratégias micro. Depois que você entendeu o seu perfil de investidor, o quanto de risco você está correndo, os teus objetivos de retorno, e depois que, com base nisso, você desenhou uma alocação de ativos que faça sentido para ti, aí sim a gente vai falar sobre, beleza, quais ações comprar, quais estão mais baratas ou melhores pagadoras de dividendos, como é que a gente vai fazer para selecionar ativos de renda fixa, a gente vai comprar títulos públicos ou títulos privados, enfim, esse tipo de coisa. E aí, seguindo aqui a estratégia do Clube do Valor, que a gente chama de sistema de alocação estratégica, nós desenvolvemos diferentes estratégias para diferentes classes de ativos.
Porque em vez de fazer o que a maioria faz, quer fazer uma análise mais qualitativa sobre, olha, quais ações selecionar, quais ativos comprar, o que a gente faz aqui é ter estratégias puramente matemáticas, quantitativas. É rodar uma série de filtros e selecionar os melhores ativos de acordo com os nossos critérios. Então a gente tem estratégias como as ações mais baratas da bolsa, a máquina de dividendos, estratégia de momento, um S-Rank para fundos imobiliários, estratégia da escada para ativos de renda fixa e por aí vai. Se você quiser conhecer melhor a nossa estratégia, acho que mais famosa, que a gente fala há mais tempo e segue há mais tempo, que é a estratégia de seleção de ações, das ações mais baratas da bolsa, deixar aqui o segundo link na descrição, link para um e-book completo explicando essa estratégia e também revelando 10 ações baratas nesse mês, beleza? Enquanto isso, vamos pro passo 4, que é o principal passo, tá? É o passo que vai te forçar a estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta. E que vai te trazer sempre clareza sobre o que fazer, que é o passo de você fazer o rebalanceamento inteligente. Com o rebalanceamento, ao invés de você ter que ler manchetes ou opinião de especialistas para decidir se é hora de comprar mais ações ou comprar mais renda fixa, o que você faz é seguir um sistema, um passo a passo. Então como é que ele funciona, tá? Você desenha a sua carteira ideal e aqui como exemplo vou botar uma carteira 50% ações brasileiras e 50% ações norte-americanas. Aí, em determinado momento, sei lá, as ações brasileiras subiram bastante, o dólar caiu, as ações norte-americanas caíram. E a tua carteira ficou assim como ela está na tela. O que a gente faz? A gente vende um pouco de ações brasileiras para comprar ações norte-americanas. Assim a gente estaria vendendo na alta para comprar na baixa. A gente faz isso com todas as classes de ativos. Isso aqui que nos fez, por exemplo, comprar ações em março de 2020, no mês em que a bolsa mais caiu desde 2008. Para contexto, lá em dezembro de 2019 a bolsa não parava de subir, todo mundo queria investir mais na bolsa. Pode ver nessa tabela aqui que no ano de 2019 os investidores colocaram 88 bilhões de reais em ações. E o que a gente estava fazendo aqui com os nossos clientes de wealth? A gente estava vendendo a bolsa, tanto em novembro e em dezembro de 2019, quanto em janeiro de 2020. Por quê? Porque os nossos clientes tinham desenhado a carteira deles, estavam fazendo o rebalanceamento e vendendo um pouquinho na alta. Aí quando a bolsa despencou e quando ninguém queria mais comprar a bolsa, porque tinha muita incerteza no ar, o que a gente fez? A gente fez o rebalanceamento de novo. A gente comprou muita bolsa, mais de 11 milhões e meio de reais, sendo que na época a gente era responsável por gerir cerca de 300 milhões de reais, hoje a gente cuida de 2 bilhões de reais. Então a gente teria comprado muito mais se fosse hoje. Bom, agora como é que eu investiria 2 milhões de reais hoje? E eu não vou responder com a minha cabeça aqui, cabeça Ramiro, porque, afinal de contas, eu já invisto há bastante tempo. Eu sou gestor profissional de investimentos já há 9 anos, tenho uma tolerância ao risco muito grande, então a minha realidade é um pouco diferente da realidade da maioria das pessoas. Eu vou pegar aqui o perfil fictício, tá? De alguém que me acompanha no YouTube, que assiste a vários vídeos sobre investimentos, que tem uma boa tolerância ao risco e quer ter um potencial de retorno maior. Então, para esse perfil aqui, para a carteira de longo prazo, o que eu montaria? Eu montaria uma carteira 60-40. 60% de peso em renda variável e 40% de peso em renda fixa. Isso com as nossas estratégias aqui do Clube do Valor, tá? Essa carteira aqui, no longo prazo, já descontado o imposto de renda e descontado a inflação, teria rendido 7,64%. E se eu fosse contar com essa taxa de retorno, tá? Eu poderia pensar numa renda passiva de R$ 12.733 por mês. Se eu fizesse resgates corrigidos de R$ 12 mil por mês, eu ainda assim teria triplicado o patrimônio e estaria tudo certo nesses últimos 20 anos. Só que essa carteira tem risco, né? Tem risco de retorno passado não ser o retorno futuro. Então eu não estimaria um retorno tão alto assim. Eu estimaria um retorno com uma margem de segurança. Um retorno, talvez para esse perfil de carteira, de 5,5% ao ano. Ou seja, para 2 milhões de reais, eu faria resgates de cerca de 9 mil reais por mês, tá? Dinheiro de hoje. Se eu tivesse feito lá atrás 9 mil reais por mês, essa carteira ainda teria se multiplicado ainda mais, eu estaria muito bem hoje. E mesmo que eu tivesse dado azar e tivesse começado a investir assim, sei lá, em 2008, né? Vamos botar ali, ó, pré-crise, maio de 2008, o retorno ainda teria sido interessante de lá para cá. Então, basicamente, seguindo esses 4 passos que eu montaria minha carteira de investimentos, focando sempre nas decisões macro, meu perfil, minha tolerância ao risco, qual alocação de ativos seguir e fazer o rebalanceamento. Eu comentei antes, né, que se você está insatisfeito com qualquer ponto da sua carteira ou sequer sabe qual é a alocação dela, a gente está com vagas abertas, gratuitas, para sessões de análise e diagnóstico de carteira. Vou deixar o link aqui de um rápido formulário que você pode preencher para nos contatar. E se você quiser ver vídeos em que eu analiso carteiras de inscritos, tem uma playlist inteira que eu vou deixar à sua disposição aqui nesse link. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.